Olá, o Estácio Entrevista de hoje está começando e o nosso assunto será o CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola e a empregabilidade dos nossos jovens. Não saia daí, voltamos já já. Bem-vindos ao Estácio Entrevista, um programa da Universidade Estácio de Sá, campus Nova Friburgo, produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Estácio. Hoje vamos conversar sobre o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, e sobre empregabilidade de uma maneira geral, uma parceria com o curso de gestão de recursos humanos aqui da Estácio. E para tal, vamos receber a consultora comercial do CIEE, que é a minha amiga Daniela Pontes, que é um grande prazer recebê-la. Bem-vinda ao Estácio Entrevista. Obrigado pela oportunidade e poder falar um pouquinho como é que funciona o CIEE aqui na cidade. Bem-vinda. O que é o CIEE? O CIEE é uma ONG de direito privado, mantida pelo empresariado, e a gente trabalha com um programa de estágio e o aprendiz legal aqui na cidade. Então, vamos deixar bem claro, o CIEE não recebe dinheiro do governo, nem é uma autarquia federal ou estadual, nada disso. Não, é a ONG mesmo de direito privado, mantida pelo empresariado. A gente não recebe nenhuma ajuda do governo, não. E qual é o objetivo, qual é a missão do CIEE? Seria fazer com que os jovens tenham uma oportunidade no mercado de trabalho, tanto com esses dois programas, no caso. Então vamos entender como é que funciona isso. Eu não entendo a diferença. Qual é a diferença de aprendiz para estagiário? Eu sempre ouvi dizer que o estagiário era um aprendiz. Não. São duas leis diferentes. O estágio ele não tem vínculo empregatício. Para os jovens, a partir de 16 anos, não tem limite de idade, que estejam cursando nível médio, técnico ou superior. Já o aprendiz tem o vínculo empregatício, é de 14 a 24 anos. E ele vai ter a carteira assinada por ter o vínculo, né? Olha, eu estou um pouco surpreso, porque eu imaginava que estágio era para quem era do terceiro grau, ou seja, da universidade. E, pelo que eu entendi, não é só para essas pessoas. Não, é para nível médio, técnico, superior. Então, aqui em Friburgo tem nível técnico também? Tem, a gente tem técnico em segurança do trabalho, técnico em administração, várias áreas específicas, sim. E como é que é a recepção desse empresariado a esses estagiários? É bacana? Sim. Principalmente pelas atividades que eles podem exercer. Porque no primeiro momento, às vezes, o empresário acha que o estagiário não pode fazer muita coisa, não pode ter uma função específica. E aí a gente vem justamente para poder detalhar isso, explicar para o empresário que não, que ele pode ter uma atividade específica e exercer uma função. E o aprendiz? Você falou que são duas leis diferentes, o que faz o aprendiz? Isso, o aprendiz, ele tem que ter, para ser considerado aprendiz, ele tem que ter a parte teórica e prática. Então, ele vai ficar 4 dias da semana na empresa, vamos supor que ele seja contratado para a área administrativa. Então, ele vai ficar no setor administrativo e um dia da semana ele vai fazer um curso de capacitação com o CIEE na área administrativa. Então, ele vai sair no final do contrato dele com a parte teórica e prática. Final do contrato. Esse contrato pode ir o máximo de quanto tempo o aprendiz e para o estagiário? O estagiário, no máximo 2 anos por empresa. E o aprendiz, a gente tem o programa de 6 horas, que são 11 meses, um contrato por tempo determinado. E o de 4 horas, que são 17 meses. É o mesmo conteúdo, como as horas são diferentes, ele se estende um pouquinho mais nas 4 horas. Quando os alunos estão aqui na Estácio, eu vejo eles estarem sempre muito preocupados com o horário que está no contrato, porque não pode bater com alguma aula. Tem isso mesmo? Sim. Não pode ter conflito, tanto o estágio quanto o aprendiz, não pode ter conflito de horário. A gente tem que respeitar pelo menos 1 hora de intervalo entre a saída dele da empresa e a entrada na instituição de ensino. E, assim, a ideia é que ele cresça como profissional. E a gente não pode atrapalhar a parte dele de estudo. Então, a gente sempre se preocupa e a gente frisa muito isso para eles também. Quer dizer, eles estão estagiários porque estão alunos. Exatamente. Não Caso é eles tranquem a faculdade, eles não podem mais ser estagiários. Ou seja, não é para o cara achar que ali é um emprego e que... Isso. E largar o principal. O principal.
Percebo. Os alunos também comentam muito sobre seguro, que tem que fazer meu seguro, não sei o que. Como é que é esse seguro? Isso, o estágio ele tem o seguro de vida obrigatório, que tem que ser pago pelo empregador. E o CE já faz toda essa parte de contratação, já contrata o seguro de vida. A gente tem o diferencial, que é o seguro contra acidentes pessoais, porque o estagiário não tem vínculo empregatício, então a gente entende que é uma forma da gente poder ajudar ele, né? E quando a gente faz o contrato, já sai o número da pólice, tudo direitinho no contrato deles. Então, quando ele traz, o que ele traz aqui? A gente aqui na Estácio tem o E3, né, que é o setor de estágio, que vocês devem ter uma relação próxima. Sim. O que ele traz? Ele vai no CIE, depois vem para a Estácio? Como que é o trâmite disso? Então, ele vai no CIE, a gente emite um contrato, um termo de compromisso de estágio, que ele tem todas as cláusulas da lei do estágio, tem todas as informações da empresa onde ele vai estagiar, da faculdade, do CIE. Ali está tudo explicado, a carga horária que ele vai fazer, como a gente disse, que ele não pode exceder as horas. E aí, ali tem o valor de bolsa, auxílio, tudo, e ali vem a assinatura da faculdade, do CIE, da empresa e do estagiário. Então, é um contrato firmado por todas essas partes. É esse contrato que ele vai trazer aqui para o E3 assinar, cadastrar no sistema da Estácio, levar para a empresa e cada um fica com uma via depois. Muito interessante. Uma coisa que eu queria te perguntar, e a supervisão? Quer dizer, esse estagiário está lá na empresa, é a empresa que tem que ter um professor? Como é que é isso? Sim, ele vai ter um supervisor na empresa e a instituição de ensino já tem um cadastro no CIE também. Então, de 6 em 6 meses, o supervisor vai receber um e-mail do CIE, vai preencher um relatório para saber como é que estão sendo essas atividades. O estagiário também preenche um relatório, tá? E a universidade, na hora que o supervisor clicar em enviar, a universidade já vai receber esse relatório também, tem informação de todos os acessos das informações. Bacana. E o empresariado? Como é que é a recepção do empresariado ao CIE? Quer dizer, o CIE consegue colocar esses jovens? Sim, a gente tem uma recepção muito boa nas empresas, até as empresas que não têm oportunidade no momento falam que é um programa muito bom, que é uma oportunidade muito boa, né, do trabalho que a gente faz, e caso eles tenham interesse, eles entram em contato com a gente tem uma recepção muito boa nas empresas. Eu acho que o CIE, e aí, quer dizer, estou falando acho mesmo, porque não tenho nenhuma pesquisa, mas eu acho que o CIE deve ser uma das empresas mais admiradas ou respeitadas do país, porque você não vê as pessoas sempre têm um olhar muito positivo para o trabalho do CIE. A gente tem um trabalho muito grande em cima da qualidade do programa que a gente oferece, né? Do serviço que a gente presta. Então, a gente tem treinamento durante o ano todo, em todos os setores do CIE, a gente tem constante treinamento, a gente tem uma supervisão muito boa também, tudo que a gente precisa, a gente tem um suporte. Então, assim, eu acho que a visão que as empresas têm, e que os alunos e tudo mais, é isso, essa segurança que o CIE acaba passando. Porque eu acho que se está pelo CIE, o cara sabe que o estágio é correto, ele não está fazendo alguma coisa... Exatamente. Até os estagiários do Ministério do Trabalho e do Ministério Público são feitos com CIE, então dá uma segurança maior na hora do empresário contratar. Agora, e essa crise, né, esse negócio da crise, que o Estado aí passou por dificuldades está passando, né, na sua gestão financeira, afetou o trabalho do CIE, afetou as vagas para os jovens de estágio? Não. A gente teve um crescimento menor comparado aos últimos anos, mas a gente continuou crescendo, mesmo em relação a essa crise. Eu acredito que principalmente pelo estágio não ter um vínculo empregatício e o empresário poder contratar aquele jovem, aquele estudante, conhecer o trabalho dele, se tiver a oportunidade de efetivar, manter ele na empresa. Graças a Deus a gente não tem sentido muito. Então, o jovem continua com a todo aí. Só o jovem que quiser estudar e consegue vaga. Bacana. Dani, e o portador de necessidades especiais? Quer dizer, existe alguma legislação para ajudar as pessoas que têm alguma deficiência, seja motora, seja que não sei exatamente como funciona? Como é que é isso? Tem sim. Tem até uma flexibilização na lei do estágio, que ele pode... O portador de necessidade especial, ele pode ficar até mais de 2 anos como estagiário. Né? E o CIE na sede, lá no Rio, a gente já tem um programa específico para os portadores de necessidades especiais, onde eles não só fazem o cadastro para concorrer às vagas de emprego. Isso é uma coisa que eu acho que está bem em voga no que nós tivemos aí, a Paralimpíada, a sociedade pode ver mais de perto como o portador de necessidades especiais é uma pessoa como outra qualquer e que tem muitas vezes mais força de vontade até do que muitos de nós. Potencial, sim. Né, de nós em geral, sociedade em geral. Agora, o estagiário,
ele vai para a empresa. Você tem algum número, algum percentual, assim, de quantos não vingam, ou seja, que o empregado, antes do término do contrato, o empregador tira? É comum isso? Eu posso dizer assim que hoje em dia, menos de 10% dos nossos desligamentos são por inadaptação. São muito poucos mesmo, bem menos que 10%. Você que lida muito com o RH das empresas e com os empresários, o que o empresariado mais busca nos jovens hoje? Hoje, por incrível que pareça, eles não... Antigamente a gente via muito assim, eu preciso com experiência. Até a gente conseguir montar essa cultura que o estagiário, ele não tem como a gente encaminhar o estagiário com experiência, a gente não tem como fazer isso. Ele, hoje em dia, preza muito mais pela proatividade, pelo comprometimento, pela responsabilidade. Isso hoje, eu acredito que faça toda a diferença e é o que a gente mais escuta. Quer dizer, se a pessoa tiver realmente sangue nos olhos... Se tiver força de vontade, for responsável, comprometido, pode ter certeza que vai se dar bem. O programa de estágio, assim, as grandes empresas maiores, tem lá o Departamento de Recursos Humanos. Uhum. Ainda assim, ela se mantém contato com o CIE ou é separado? Como que é? Sim, a gente tem contato direto com o RH das empresas e, como eu te falei, a gente faz o processo seletivo antes de encaminhar para a empresa. Então, a gente faz dinâmica, a gente faz teste. Quando eles recebem esses estudantes para fazerem a dinâmica deles, o processo interno deles, já é tudo filtrado. Então, é aquele estudante que realmente está interessado naquela vaga, ele conhece, já sabe qual é a empresa, já pesquisou a empresa. Então, facilita o trabalho deles. A gente faz um filtro muito maior. Deixa eu ver se eu entendi. Você anuncia a vaga para a empresa, é isso? Uhum. Aí vai lá, você recebe lá 20 currículos. Isso, aí daí a gente faz uma dinâmica, se precisar a gente faz um teste, uma redação. O que a vaga exigir, a gente faz e seleciona 3, 4, 5, o que a gente combinar, né, a quantidade que for possível, que a gente combinar com a empresa, que esteja dentro do perfil, e encaminha para a empresa fazer o processo dela. E aí a empresa vai com um bem melhor, grupo bem mais focado. Sim, sim. É bacana o trabalho do CIE, não é apenas um trabalho de registro. Não, muito mais do que isso. A gente procura fazer para poder, justamente para o estudante, quando chegar na empresa, passar um tempo maior, conseguir ficar na empresa, porque se ele vai com todas as informações e ele aceitou aquela vaga, a chance dele se dar bem é muito maior. Daniela, com relação assim ao trabalho do CIE, junto em campo mesmo, como é que funciona? Vocês vão na empresa e aí, como é que é isso? A gente trabalha divulgando, né, o programa de estágio e aprendiz. Eu sou consultora de empresas, então eu estou sempre na rua, né, eu não costumo ficar na unidade, no escritório. Então eu estou sempre na rua, entrando nas empresas, tentando mostrar, tentando apresentar como é que funciona. E a gente tem também uma estagiária que faz o apoio comercial, que ela dá o retorno à empresa, saber se a empresa gostou da visita, se ela gostou do programa, se ela tem alguma dúvida. E é dessa forma que a gente vai divulgando o trabalho. E o jovem? O jovem, a gente faz esse trabalho junto com as instituições de ensino. De nível médio, técnico superior, a gente está sempre tentando participar das feiras, da feira do estágio aqui na Estácio. A gente está em contato direto com a Amanda, que sempre passa tudo para a gente passa todas as vagas para ela, para divulgar para os alunos. A gente tenta fazer a melhor parceria possível para captar. Ele vai pessoalmente, não sei, levar o currículo ou ele encaminha para Não, é tudo online. Tudo online. Ele faz o cadastro no site do CIE, com todas as informações, já vai gerar um currículo lá, que a empresa vai ter acesso, e ele vai receber um login e uma senha para acompanhar as vagas pelo banco de vagas. Então ele pode entrar todo dia ali, que vai estar atualizado com o nosso sistema, as vagas que a gente tem disponível. Ele não se candidata só para uma vaga, ele já tem um currículo ali, ele pode ficar acompanhando o trabalho de vocês diariamente. Diariamente, exatamente. Ou seja, as pessoas que estão em casa nos ouvindo. Sim. O ensino médio, você falou que pode, o ensino técnico e a universidade. Isso. Superior. Então a mãe está ouvindo aqui a gente. Ela quer botar o currículo do filho dela lá, pode? É só fazer o cadastro, só precisa da identidade CPF. Faz o cadastro, vai receber o login e senha e vai acessar constantemente o banco de vagas. De Friburgo ou do Brasil? Como que é esse banco de vagas? Esse banco de vagas ele é triado pelo CEP do estudante. Então, se ele colocar de Friburgo, ele vai receber Friburgo e região. Depende da vaga, né? Okay. Porque, vamos supor, a gente fecha um convênio em Bom Jardim. Não, eu aceito estudantes de Friburgo, Bom Jardim. Então, ele vai receber tanto os estudantes daqui quanto de lá.
Pô, bacana, ou seja, o aluno tem no CIE, na verdade, um gestor da colocação profissional dele gratuito. Sim, sim. E ele pode ir também tirar dúvidas, não pode? Pode por telefone, e-mail. A gente tem uma página no Facebook também, que é o CIE Nova Friburgo, que a gente divulga as vagas, divulga todas as nossas ações, tanto com aprendiz quanto estágio. Tudo que a gente faz, a gente divulga nessa página também, para todo mundo ter acesso a como é que funciona. É uma coisa bem interativa, eu gostei muito disso. Eu estou gostando muito, mas estão gritando aqui para chamar o intervalo. Vamos para o comercial rápido e já voltamos com o Estácio Entrevista. Quando o assunto é pós-graduação, qualidade e excelência são fundamentais na escolha de uma instituição de confiança. Por isso, a Estácio desenvolveu cursos de pós-graduação e MBA, com a tradição de quem tem mais de 45 anos de experiência em educação. Seus cursos são autorizados pelo MEC e possuem uma metodologia de ensino internacional conveniada com a Harvard Business Publishing. Além disso, a Estácio oferece orientação de carreira com coaching e opção de cursos presenciais ou à distância, todos com a mesma certificação e a qualidade que você já conhece. E as mensalidades são acessíveis e cabem no seu bolso. Aproveite essa oportunidade de investir em você mesmo. Inscreva-se já na pós-graduação da Estácio. Bem preparado? Você supera qualquer desafio. Estamos de volta com o Estácio Entrevista, hoje tratando sobre emprego, a questão da empregabilidade, o mercado de trabalho, com foco no CIE, no Centro de Integração Empresa-Escola, uma empresa que ajuda os jovens da nossa região a se colocarem com um trabalho profissional e sério, a conseguirem a primeira oportunidade de emprego. E para tratar do assunto, a gente está conversando com a Daniela, que é a gestora comercial do nosso querido CIE, e eu queria te perguntar, para a gente começar o bloco, aonde é o CIE, o atendimento físico? Né? Isso, nossa unidade fica no edifício Dom Pasquale, na Praça Demerval Barbosa Moreira, entre o Banco do Brasil e o Bradesco. Fica naquele prédio ali na sala 602. Então, Dom Pasquale 602, o horário? De 8 às 5, a gente fecha para almoço de meio-dia a 1. De segunda a sexta, de 8 às 5. Segunda a sexta, isso. Dani, uma questão que a gente sempre pergunta quando a gente vai tratar da questão da empregabilidade, o jovem, né? Eu acho que ele deve procurar fazer aquilo que ele gosta, mas ele sempre pergunta qual que dá emprego, ou seja, na sua realidade de estágio, aprendiz, quais são as profissões mais requisitadas? O de curso superior são mais a área administrativa, tanto administração, contabilidade e o RH direito. É bacana? Gestão de RH? A gente agora que a gente está tendo uma procura maior, que as empresas têm aceitado essa área de RH. Então, assim, tem crescido bastante. Mas contabilidade e administração? A administração, disparado, é o que a gente tem mais vaga. Direito também a gente Direito tem bastante. É bom? Sim. E a nossa área aqui de comunicação, é bom? Comunicação também, muita vaga. É bom? Muita vaga. Olha, hoje, então, a gente tem bastante vaga aberta. Brincadeira. Então, essas são as áreas. Você tem uma noção de números? De quantos estágios o CIE tem no momento? Em específico não, mas o total de estagiários hoje são 410 estagiários que a gente tem contratados e aprendizes a gente tem 135. Ou seja, você tem uma quantidade significativa de pessoas nesse momento. Boa. Muito a gente grande. tem crescido. Eu acho que, não deve ter, é lógico que você não tem a base de todas as instituições, mas eu acho que se a gente pegar 20 anos de CIE, né, que você falou que são 20 anos em Friburgo. Sim, em Friburgo. Eu acho que pelo menos 80% das pessoas que passaram por alguma universidade ou instituto técnico na cidade passaram pelo CIE. Conheceram o CIE. Foram encaminhados pelo CIE, isso é um marco. Até quando a gente vai fazer visita à empresa, a gente é muito bem recebido porque muita gente já foi estagiário do CIE. Já fala, não, eu fui estagiário, conheci o programa e tudo mais. Quer dizer, é uma roda, é um ciclo virtuoso de trabalho. Sim. Né? Que você ajuda um que depois vai ser o empregador do outro. Exatamente. E essa questão assim, dessas vagas para... Às vezes a gente ouve críticas, né? Sim. A gente sabe que sempre tem as pessoas que gostam de ver o lado negativo das coisas, que não é o meu caso. Mas assim, que dizem, não, mas a empresa bota estagiário para fazer funções e não sei o quê. Isso existe, é assim mesmo, isso é uma crítica maldosa. Como que funciona isso, vocês que estão bem pertinho? Pelo menos a gente, com o CIE, a gente não tem esse problema, não costuma ter esse problema. Por quê? A gente vai até a empresa, a gente explica qual a atividade que aquele estagiário pode fazer e quando a gente recebe alguma situação que tá fora do contexto das atividades,
A gente faz a visita à empresa, a gente orienta novamente, porque a gente tem muito cuidado com a qualidade do programa que a gente oferece, para justamente não acontecer isso. Então, a gente está em constante visita às empresas, a gente faz manutenção das empresas que já têm um convênio com a gente, e a gente deixa muito claro as atividades que o estagiário pode exercer. Dani, a gente queria saber assim, qual é o principal fator que leva o estagiário e o aprendiz a procurarem o emprego? É a vontade de aprender, é uma remuneração, não é nada disso? São os pais que pressionam? Como é que é isso? A gente tem assim, eu acho que na parte de nível superior, os estudantes de nível superior, eles procuram muito mais para adquirir uma experiência, para ter o conhecimento da atividade prática. E os de nível médio e o aprendiz, eles procuram mais pela remuneração, muitos deles têm que ajudar em casa também. Mas assim, a gente vê que eles aproveitam muito a oportunidade que eles têm. Né? O ofício que eles estão aprendendo, eles aproveitam muito essa oportunidade. Você sente na maioria dos jovens hoje assim, aquela vontade, aquela coisa de fazer a diferença? Sim, sim. Principalmente agora que a gente faz esse processo seletivo antes de encaminhar para a empresa, eles começaram a perceber que eles precisam ter muito interesse. A gente sempre fala isso nos processos que a gente fala, para eles pesquisarem qual é a empresa que eles vão fazer entrevista, se eles realmente gostam daquela atividade, se é isso que eles querem fazer. E a gente tem uma procura assim, de jovens interessados mesmo no trabalho muito grande. O CIE, ele se preocupa também com o final do processo, ou seja, terminou o estágio, deu lá os 2 anos ou o período de contrato que está combinado. O CIE depois faz alguma coisa assim com a empresa para ver se foi bom, se não foi? Como é que funciona? Sim. Como eu te disse, tem a supervisão, né, que eles vão fazer de 6 em 6 meses no relatório para dizer como é que estão as atividades. E quando termina um contrato, pelo tempo ou por algum outro motivo, é feito um termo de realização do estágio, que é preenchido também pela empresa, para a gente saber como é que foi aquela experiência, tanto para o estudante quanto para a empresa. E a gente faz esse acompanhamento, sim. E você acha que hoje, em Friburgo, o nosso empresariado é um empresariado que está realizando, que está fazendo as coisas acontecerem? Ou com essa crise você sente que as coisas não estão andando? A gente sente, às vezes, assim, um setor ou outro que está mais desanimado e tudo mais, mas eu senti mais isso no final do ano, porque eles não sabiam muito bem o que ia acontecer no próximo ano, como é que as coisas iam ficar. Esse ano não, esse ano a gente sente que eles já estão mais dispostos, já retomaram tá andando, né? As atividades, isso. Tem crescido muito. A área produtiva do país está trabalhando bem, né? Sim, a gente está tendo um pouco de dificuldade por causa das contas públicas, mas acho que o Estado também vai se acertando, né? Exatamente. O setor privado está correndo muito atrás. Daniela, me fala uma questão agora sobre essa coisa do emprego. Uhum. Quais são as principais características hoje que determinam a empregabilidade de um jovem? Sim, eu acredito é o que a gente costuma ver lá na nossa unidade, que as empresas não estão preocupadas em experiência, em conhecimento específico, eles estão muito mais preocupados com a responsabilidade, com o comprometimento. Então, hoje faz muita diferença um estudante que é comprometido, que tem força de vontade, que é proativo, ele tem todo o diferencial para conseguir aquela vaga. E para o emprego mesmo, quer dizer, a pessoa que já está formada para se manter, também? A gente trabalha com programa de estágio, né? Mas a gente conhece muito, a gente está dentro das empresas e realmente as empresas hoje querem pessoas manterem empregados e funcionários que realmente estejam comprometidos com a função, que sejam responsáveis, que estejam em constante crescimento, né? Porque não adianta você ter se formado na faculdade e parar de repente estudar. As empresas valorizam pós-graduação, valorizam? Valorizam. As empresas querem que as pessoas continuem estudando? Continuem estudando, faz muita diferença. E essa questão da vestimenta, tem isso? Tem, eu acho que assim, a questão da vestimenta é mais se é uma questão de recepção e tudo mais, porque fica meio complicado você receber, né, de repente, trabalhar na recepção, um decote, uma coisa muito curta, uma coisa mais desleixada. Eu acho que a questão da responsabilidade já traz isso, né? Um jovem que já é comprometido, ele se traja mais formal, ele se porta de uma forma diferente. Eu quero te fazer uma pergunta que eu não sei se é um pouco delicada, mas eu acho que a gente deve tocar, às vezes, em algum ponto.
Essa questão da aparência, essa questão, ou o racismo, ou a aparência, às vezes a pessoa um pouco, sei lá, um pouco mais gorda, ou um pouco mais baixa, um pouco mais alta, enfim. Isso acontece mesmo? Existe pessoas que têm essa coisa ou da religião, ou enfim, ou isso é uma coisa muito assim, de um grupo muito específico, não é uma coisa com a gente lá, quantitativamente significativa? A gente não tem esse problema. É o contato que as empresas fazem com a gente para selecionar um jovem, um estudante, a gente não recebe esse tipo... Não importa a religião, não, a gente não. Crença. Primeiro que o CE é imparcial, então a gente não aceitaria caso uma empresa tolice, né? Limitasse. Entrasse em contato com a gente, solicitar, eu não quero por isso ou por aquilo, a gente já barraria a empresa, conversaria para tentar resolver o problema. Mas a gente não tem esse problema. Em Friburgo você não sente essa questão como uma questão em área relevante? Nenhuma. Não, em área nenhuma. Puxa, bacana, né? Uma visão de empresariado bastante... Sim. Eles frisam exatamente isso, lado comprometimento e responsabilidade. Isso eu acho uma coisa até espetacular. Assim, às vezes é uma atividade para nível superior, mas a gente tem aqui um estudante de nível médio, a gente acha que vai atender, a empresa recebe super bem. A gente vê que alguns países aí, né, estão com problema sério com essas questões, e o Brasil, né, a gente consegue ser uma coisa meio que uma unidade. Isso acho que é uma coisa boa do país. Sim, a gente, pelo menos no ramo que a gente trabalha, não tem isso não. Maravilha. Deixa eu te falar, você me disse aqui fora do ar que o estagiário nunca pode estar colocado em situações onde ele recebe dinheiro. Onde o dinheiro circula assim, em espécie na mão dele. Explica isso. Porque a lei do estágio tem esse cuidado com o estagiário, né? Então ele pode até receber pagamentos em cartão e tudo mais, mas ele não pode trabalhar com espécie, em área nenhuma. O que limita, por exemplo, a botar estagiário assim, em área de atendimento, né? Isso é bom. Ele pode fazer uma recepção, um atendimento, ele pode auxiliar uma venda, ele só não pode mexer mesmo com o valor em espécie. Essa área de venda eles procuram mais quem? Pessoal de publicidade, essa coisa de recepção, assim, ou não? Então, aí depende da atividade mesmo. De repente, para auxiliar a venda, uma coisa mais básica, ensino médio. Agora, e-commerce é comunicação social. Porque, de repente, é um atendimento ao público e aí ele mistura com uma outra atividade de peça gráfica, alguma coisa mais específica, redigir um e-mail com proposta para cliente, é comunicação. Comunicação e jornalismo. Jornalismo e publicidade que estão nesse foco aí. Essa parte, assim, de informática é uma área que demanda muita gente. TI, para o estagiário também, ou as vagas são muito restritas? Não, a gente tem bastante. E é difícil preencher, não é? Porque é difícil preencher, porque hoje a gente tem menos cursos na área de informática, mas a gente ainda tem um diferencial que é o Cefet, que tem um curso de informática. A gente tem no Senai também técnico em informática. Então, esses cursos técnicos também conseguem atender as empresas. Entendo. E é uma área que eu acredito que até que a remuneração do estagiário seja um pouquinho elevada. É uma remuneração boa. É melhor do que a média das demais, não? Porque, na verdade, essa área de informática, pelo menos é o que a gente vê, é que eles já têm um conhecimento, eles já gostam muito daquilo. Então, quando eles vão procurar o curso, eles geralmente já têm o conhecimento, eles já sabem fazer aquilo. Então, quando ele chega na empresa, ele mostra um trabalho muito diferenciado. Essa coisa do empreendedorismo, né? Se fala hoje que o jovem, que o futuro é o empreendedor. Como é que o CIE enxerga isso? Ele vê isso como uma boa saída para o Brasil? Com certeza. Porque é uma mente fresca, né? Ele está ali recebendo informações o tempo todo, coisas novas. E várias empresas, até antigas, a gente já teve experiência disso, empresas antigas que contrataram estagiários ou aprendizes e esses estagiários e aprendizes fizeram projetos e melhoraram a empresa com os projetos deles. Fizeram um crescimento maior na empresa. Pô, que bacana, hein? As empresas que recebem bem têm um aumento muito bom na produtividade. Você imagina fazer um estagiário realizar um projeto que aumenta a produtividade ou reduz custo? Tem, a gente tem bastante isso. E são casos de grande sucesso. Exatamente. Né? Eu acho que às vezes até pouco explorado, ou pela instituição de ensino, não sei por quem poderia até... eu acho que tem uma dificuldade maior em receber esses projetos, essas sugestões, as empresas que são mais fechadas, mais familiar, nessas áreas assim. Bom, Dani, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria te agradecer muito pela visita, por essa oportunidade de a gente conhecer o CIE e abrir o espaço para suas considerações finais.
Eu agradeço a oportunidade de a gente poder mostrar um pouquinho como é que a gente trabalha, como é que a gente funciona, e que quem tiver interesse ou alguma dúvida pode procurar o CE aqui em Friburgo. A gente está aberto a tirar todas as dúvidas. Qual o telefone? O telefone de lá é 2522-1282 ou 2523-7438. Lembrando que a gente está ali no edifício Dom Pasquale, na sala 606. Muito obrigado. E a você de casa, obrigado pelo carinho, pela atenção, e nos encontramos em breve em mais um Estácio Entrevista. Até lá!